Me conhece? Como é que vocês estão? Feliz sábado a todos. Mais um dia do Senhor, em sua graça. Que o seu povo será conduzido pelo seu Espírito, pelo auxílio dos seus anjos. E aqui está uma porçãozinha desse povo de Deus, para juntos estarmos aqui sendo instruídos pelo poder do alto. Amém. Hoje nós vamos falar aqui sobre a música. A música faz parte do corpo de Deus. Sempre quando estivermos reunidos, é bom a gente cantar. Às vezes nós passamos por períodos de reuniões sem nenhum canto, né? Isso. Mas nós vamos aprender que nós temos que cantar. Nós fazemos reuniões mensais, inclusive, nós não cantamos, né? Precisamos cantar. Mas o cântico é parte do culto a Deus. A oração também faz parte do culto a Deus. Nós sabemos orar como convém. Os próprios discípulos pediram a Jesus Cristo para ensinar eles a orar. Nem pedir sequer nós sabemos, porque não sabemos orar. Devemos orar segundo a mensagem. E às vezes a nossa oração é repetitiva, é a mesma oração todos os dias quando vamos orar. Nós devemos deslocar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração para a mensagem. Tem tanto assunto para sair do nosso coração, mas parece que na hora de orar não sai nada, né? É as mesmas coisas. Oração formal não sai daqui do teto. E a música tem sido cantada de forma desatenta, desarmoniosa, desprovida da essência que agrada a Deus. E é sobre esse tipo de música que nós iremos estudar. A música que honra a Deus. Ou a música na igreja de Deus. A hora vem, de acordo com o que está em João 4, 23. A hora vem, disse Jesus. E agora é. A hora chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai ele é adorado por intermédio de Jesus Cristo. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Assim de que forma? Em espírito e verdade. Se a música faz parte da adoração, então o Pai está procurando esses adoradores também na área musical. Nem todos têm o dom de cantar, mas todos podem procurar cantar, buscar conhecer a voz e cantar em harmonia com os irmãos. Numa reunião, aqui é uma reunião, certo? Numa reunião religiosa, o ato de cantar é tanto uma adoração a Deus,
como o ato de pregar. Deu uma pinceladinha isso aqui. Enquanto nós cantávamos, não é não? O ato de pregar é uma adoração. Nós estamos aqui pregando no ato de adoração. Mas o ato de cantar é tanto uma adoração quanto a esse ato aqui de pregar. Alguém não possa não ter o domínio, não saber pregar, mas ele sabe cantar. Então é um ato também de adorar a Deus. Então veja só. O cântico ficou melhor para vamos ver? Para o seu sumir, deixar ser. É? Ok. Acender para ver. Melhor deixar ser. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece. O que é a prece? Oração. Só para esclarecer melhor. Tá? Quem tem alguma coisa para buscar sobre dicionários, pode pôr no Google também, que ele explica direitinho. Prece é uma oração. Então o cântico, assim como a oração, é um ato de adoração. A oração tem como objetivo louvar, agradecer ou pedir. Esse é o objetivo de uma oração. Louvar a Deus, agradecer a Deus por alguma coisa que Ele nos fez e pedir o auxílio caso nós estamos necessitando dele, o auxílio, e que Ele venha não estar nos protegendo. Significa fazer um pedido ou fazer uma súplica. A música, mais uma vez, faz parte do culto de Deus nas cortes celestiais. Olha aqui o exemplo. Por que deve fazer parte do culto a música? Porque lá no céu faz. E por isso aqui na terra nós também temos que fazer, como os anjos fazem. Assim, se na terra como no céu, nós temos que fazer aqui porque no céu se faz assim. Afinal de contas, o nosso reino não é deste mundo. Nossa pátria é a celeste. Devemos nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Como sabemos que vamos nos aproximar tanto quanto possível for essa aproximação das coros celestiais? O profeta Isaías contemplou ter uma visão do céu e ele não teve nem como descrever, olhando os humanos aqui na terra, é muito apagada pela visão que ele viu na visão celeste. E olha que a reverência, quando está aqui, ó, o jeito que está aqui agora, é bonito, mas nem se compara com a reverência no céu que Isaías viu. E com relação à música, certamente, não só ele, mas todos os profetas, numa visão espiritual, eles entendem que a música, quando os anjos estão cantando, é uma reverência plena, uma harmonia total que agrada a Deus. Para agradar a Deus, aqui no céu nós temos que nos aproximar
dos anjos no que diz respeito também à própria música a ser cantada. E ao pregar, esse aqui. Esse deslumbre da reverência que há no céu. Qualquer excentricidade ou traço de caráter esquisito chama a atenção das pessoas e destrói a séria e solene impressão que deve ser o resultado da música sacra. O que destrói essa solene impressão da música sacra? Traço de caráter esquisito. Traço de caráter esquisito e qualquer excentricidade que chama a atenção das pessoas. Quando a pessoa vai cantar para si mesmo, tem uns que cantam para si mesmo, a gente vê claramente que ele está cantando para ele mesmo. Faz toda a posição esquisita, como se ele fosse o. Já viram isso? Tem cantores que a gente vê cantando que a gente sabe que ele está cantando para ele mesmo e para os outros. Parecendo. Menos para Deus. Qualquer coisa que chame a atenção para si ou para outra, que não seja para Deus, a adoração não é aceita. Dia de sábado, por exemplo. Vai sair para muita gente, vai ter fogo radicalismo, rapaz. Radicalismo total. A maioria não pensa nem nisso. O dia de sábado, por exemplo, é o dia, por excelência, de Deus. Um dia que Ele escolheu para nós adorarmos nesse dia. Alguém vai lá na frente, porque o pai ou a mãe está aniversariando, ou o pastor, chama ele lá na frente, de repente começa a cantar a música para o pastor. Tá certo? É dia das mães, deu bem no sábado, vou cantar aqui no sábado, diante do público aqui para uma música exaltando a minha mãe. Nós temos que honrar pai e mãe, não temos? Sim. Mas você não aceita a divisão de glória com alguém? Não. Só porque é Luiz. Então veja só. Pessoas às vezes fazem músicas para adorar, vamos dizer assim, na própria letra da música, falando bem de quê? Da noiva, do noivo, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do pastor, etc. Não se fala uma letra sobre Deus. Excentricidade. Qualquer excentricidade. Eu pulei aqui para nós ir logo essa excentricidade. Porque alguém estuda e rapaz, não falou excentricidade umas 3 vezes, eu não sei o que é isso ainda. No próprio texto foi falado sobre a excentricidade, chama a atenção pessoal. Qualquer coisa estranha, excêntrica, vem o que é excentricidade, por exemplo, no canto, chama a atenção para si, diminui a seriedade e o caráter sagrado do culto. O que é excêntrico? É aquilo que significa algo, alguém que foge ao padrão. A música é em honra e glória de Deus. Quando nós trazemos a honra e a glória para o homem, foge do padrão. Traz para si, e isso é excêntrico. Tem muita música hoje, filha evangélica, que coloca o homem como centro. Exatamente.
foge do padrão. Né? Que o padrão é Deus. A honra e glória de Deus. Ou qualquer coisa aí, ó, se afasta do centro. Qualquer coisa que se afasta do centro é excêntrico. O termo excêntrico, segundo o dicionário, né? Uhum. Por exemplo, uma pessoa excêntrica, ela se coloca. Uma pessoa excêntrica, ela é chamada de excêntrica, aquela que se coloca como o centro de tudo. Em qualquer discussão, ela se coloca como o centro, mas nos estudos bíblicos, na própria Bíblia diz que a glória é de Jesus, a discussão é sobre ele e para ele. Então, quando você no culto puxa a oração, as palavras voltadas para a sua pessoa ou qualquer outra pessoa dentro do culto, ela está desviando a sua finalidade, que é Jesus Cristo. Perfeito. A música sacra é um gênero de composição religiosa focado no sagrado e na adoração. Então, por que a música dos cristãos deve ser sacra? Porque tem esse foco no sagrado e na adoração. Mas essas músicas gospel não tem? Não é focado no sagrado e na adoração? Dizem, né? Dizem que sim. Mas entre a gospel e a sacra, qual deveria ser a nossa escolha para nos aproximar o máximo dos anjos do céu? Tem uma música aí, você diz assim, você é precioso, né? Não é Deus que é precioso, ele está dizendo que você, a pessoa, é preciosa. Leva para o lado pessoal. Mais raro que o ouro de Ofir, né? Não é Deus que é precioso. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração. Esse aqui é o objetivo da música ao ser cantada. Ao cantar, esse canto deve ser para louvor e adoração. Como ninguém é digno de louvor e nem de adoração, só Deus, então tem que ser dirigido ao centro, que é Deus. Que haja auxílio, se possível, de instrumentos musicais. Quais são os instrumentos que deveriam ter como auxiliando-nos no canto? Não pode citar alguns? Piano, harpa, violão. Tem muitos instrumentos, né? Agora, se for também para colocar esses instrumentos de forma que fuja do sagrado, então que não bote. Deus se sente mais honrado através da voz. Quantos empregam este dom? Que dom, irmãos? De cantar. Para exaltar o eu. E não é pouco não. Quando diz assim, quantos empregam este dom para exaltar o seu próprio ego? Tem uns que só cantam quando a igreja está cheia. Se a igreja estiver vazia, Não canta.
Em vez de usar esse dom de cantar para glorificar a Deus, eles glorificam o seu eu. Nesse estudo nós tivemos alguns aqui, à tarde, estudando sobre isso. Mas os outros também precisam aprender. Estamos aqui repetindo um trabalho, tá? Em cima desse dom, a música, para que todos possamos ter o mesmo conhecimento. Para podermos dar também o mesmo parecer sobre o tema. E glorificarmos juntos, todos, a Deus. Como foi dito anteriormente, o canto é uma parte do culto. Para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Os anjos, eles associaram-se a Adão e a Eva. Se eles se associaram a Adão e a Eva, eles podem também se associar a nós, aqui. Concordam? Sim. Como foi que os anjos se associaram a Adão e a Eva lá no jardim? Acordes de harmoniosa. Em acordes de harmoniosa musical. Então eles se harmonizaram e eles podem se harmonizar conosco numa música harmoniosa. A música ela tem que ser harmoniosa. Todos ao cantar devem cantar com harmonia. Nós vemos nas igrejas uma desafinação só, né? A harmonia quase não existe. E quando os anjos estão cantando, eles estão cantando harmoniosamente. E nessa harmonia que eles têm, eles se uniram ao canto com Adão e com Eva. Significa dizer que eles cantaram juntos, não foi? Foi. Sim. Alguém já ouviu aqui a voz de um anjo cantando com a gente? Como será que eles fazem isso, né? Será que é uma voz à parte que aparece ou essa voz é incluída no nosso próprio... Que a gente pode incluir a gente mesmo. Não só junto mesmo, mas em harmonia. harmonia? É duas coisas, né? Junto é uma coisa, harmonia. Para nós fazermos uma coisa bem feita, não seria os anjos que está fazendo junto com a gente? Sim. Então quem estava cantando ali com Adão e Eva? Os anjos. Quando Satanás ouviu Adão e Eva cantando, e os anjos agora cantando harmoniosamente aquela música, Satanás ouviu. Quando nós também estamos cantando em harmonia, Satanás continua a ouvir. E o canto, quando ele é sacro, quando ele é agradável a Deus, Satanás não gosta, não. Coisa grave. Quando ele ouviu os anjos cantar em harmonia com Adão e com Eva, ele se invejou mais uma vez. Porque lá no céu ele ficou invejado. E agora, quando ele viu Adão e Eva cantando e os anjos junto com ele harmoniosamente, ele continuou a inveja, ódio e malignidade aumentaram mais ainda. Significa dizer que ele tem raiva de qualquer música? Não. Tem umas que ele gosta. Direcionado a ele ou a qualquer pessoa. Se você faz uma
letra, né, religiosa, num bate diferente, estranho, que dá para mexer o corpo, Carnaval. bate primeiro no gosto dele. É uma letra de funk, né? O ritmo Mas- é de funk. Mas esse ritmo de funk não tem nas igrejas, não, né? Oxi, se onde eu tá escutando, você vai também. dar. Mas tem um promotor que diz que é cultura. E tem que deixar essa música de igreja e ensinar o funk. A cultura do céu não existe, isso aí, né? Tipo os rap. Existe na cultura deles, na do céu não tem. Rap, rock, Tem tudinho. samba, Só muda a letra. forró, muda só a letra, Muda só a letra. vai para dançar do mesmo jeito. Dá pra dançar do mesmo jeito. Então é sobre isso que nós estamos estudando, É para a que glória eu de tenho Deus. parece que você fica, não sei se você vai voar. Pô, cara, dançando. Alguém acha só por ter a letra bonitinha, falando de Deus, tá tudo bem. Tá não, pô. Deus não aceita. Antes de sua rebelião, Satanás tinha dirigido o coro celestial. Tinha ferido a primeira nota. Ele foi o primeiro cantor, então, né? Isso. Foi o primeiro cantor. Antes de sua rebelião, quando ele era puro, santo, incontaminado, ele dirigia os anjos no canto. Era ele que aferia a primeira nota. A música, as pessoas mais. Tem sete notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então ele aferia o Dó. Não, na verdade aqui, esse aferir, o ferido, a primeira nota, foi o que o de Alcântara fez hoje de manhã. Não aferir a primeira nota e nós acompanhávamos na harmonia da nota. Era o regente. Exatamente, regente. Feriu a primeira nota, aqui diz feriu, né? Uhum. Tinha ferido. A primeira nota, de acordo com a história da redenção, página 25. O Google ele diz que ferir uma nota significa tocar, dedilhar ou percutir, que são os três tipos de música, né? O dedilhar, que é a de corda, Tocar, o percutir, bater. que é o bater, e Tocar, dedilhar ou bater. Ou percutir. não tem outro aqui não? Assim, tocar, Tocar. dedilhar ou Ok. percutir. Para produzir um som. Então significa dizer que Satanás tocou inicialmente para começar aquele cântico lá no céu, para produzir o som e os outros anjos vão acompanhar. A expressão refere-se ao momento inicial em que a corda ou a tecla ou o ar é acionado. Então, quem começava? O regente. E os outros acompanhavam a harmonia da música. Em História da Redenção, página 25, ali, ao unir-se em canto os anjos com Adão e com Eva, todo o exército angelical se harmonizaram com eles, mas também se harmonizavam com Lúcifer, quando tocava inicialmente para que os anjos o acompanhassem. Todos os anjos dos exércitos celestiais se uniam também a ele, e gloriosos
acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra a Deus e a seu amado Filho. Só o Pai e o Filho é digno de toda a adoração, de toda a honra, de toda a glória. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e de ira caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Em vez de harmonia agora com Adão e com Eva, juntamente com os outros anjos, como era feito antes, agora caia nos lábios dele outras coisas. Agora ele está em discórdia com aquela harmonia. Estou impressionado com a reverência. Né? Hoje parece que está mais reverente que os outros dias. Né? Amém. Aqui os três principais instrumentos da música: cordas, sopro e percussão. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, presta atenção nisso, irmãos. Espírito mal da parte de Deus. Espírito mal da parte de Deus sobre Saul. Não entendeu? O que eu achei interessante, essa palavra em 3 letras. Por que ela não está com L? Mal com U, mal com L, né? Tem um mal com U e mal com L. Que lição nós podemos aprender disso? Com ela é o contrário de bem. Mal com L, bem, né? Mal com U, bom. Agora, porque o mal com U da parte de Deus vinha sobre Saul. O apóstolo Paulo, falando lá sobre os espinhos na carne, diz que O mensageiro de Deus. o mensageiro de Deus são os resultados daqui. O espinho da carne dele era, por exemplo, a doença, né? De Paulo, né? De repente, nós podemos pegar uma doença vindo da parte de Deus? Ou não? Sim. Somos sujeitos, somos humanos. Se disser que essa doença é um mal, vocês concordam que é um mal? A Um irmã, mal com L ou um mal com U? a irmã de Moisés, né? A irmã de Moisés. Lilian, aquela lepra, era boa ou era mal? Mal com U. Mal com L? Mal com U. Mal com U. Às vezes a gente vê um detalhezinho faz a diferença. Um espírito se apossava de Saul. Ou mesmo de Faraó, né, Marcelo? Endureceu o coração dele, né? Era da parte de Deus, aquela dureza foi da parte de. Aquilo foi mal para Saul? Foi mal para Saul. Foi mal para o rei? O rei, né? E Mas era para o bem? Era tudo aquilo que acontecia para quê? Para que Saul, o rei, Faraó, podia ser também uma aprovação também. mas ele poderia. Deus está endurecendo o coração para ver se ele consegue transpor aquela Ele barreira. poderia ter tomado uma atitude diferente, Faraó? Poderia. Porque ainda tinha um arbítrio dele, né? O arbítrio dele. Veio da parte de Deus significa dizer que ainda poderia ter invertido a situação. Saúl também. Saul também. O ódio vinha sobre Saul ali e ele estava irado contra o próprio
Davi, né? Agora entendam isso, irmãos. Davi agora tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Naquele momento o Saul ainda não sabia que ele era ungido, né? Não sabia não, né? E Davi? Ele já sabia que o Davi já era ungido. Na verdade, ali está claro a Bíblia em relação a Sansão. Então, Davi, depois de Porque Davi disse que não ia mexer com Saul porque ele era ungido. Mas Saul sabia que ele era ungido? Davi sabe, por isso que causam ciúmes. Saúl, sabe? Sabia. Saul já sabia que ele era Só ungido? sabia, porque senão ele não tinha ficado ciúme. Exatamente. Então, o que Davi fez? Tocou uma harpa. E tocava com a sua mão. Significa dizer que ele estava tocando um instrumento de corda. Então Saul sentia alívio. O que uma música pode fazer? Aliviar as pessoas que estão com espírito mau. Uma doença. Quem está doente, ouve uma música, fica aliviado. Sabia disso? Consolado. É. Quem está com ansiedade, ouve uma música que vai melhorar. Vai aliviar. Irmão, Agora, qualquer música? Não. Sim. deixa eu entender aqui um pouco aqui. Ele assim, é um espírito mal da parte de Deus, né? Sim, Você entendia assim, né? Então, Saul era ungido, né? sim, Aí Deus se retirava nele e o maligno se apossava dele, né? É isso? sim. Aí depois, quando o Davi tocava a harpa, aí o espírito mal saía dele de novo. Às vezes a pessoa está com a presença de um espírito mau sobre si. Né? Não tem pessoas que estão com um espírito mau, a presença de um espírito mau sobre si? Mas a questão bem aqui, um espírito mau. Se tu for referir-se a um espírito mau, tu escreve um espírito mau com L ou com U? Um espírito que é ruim, que é maldoso, é com L. Só o E esse, mal, né? E esse aí com... Esse aqui é com U. Isso aí Pois é, qual a diferença aí? Que eu não estou entendendo. A diferença é que com U, por exemplo, eu estou mal, estou passando mal, que é com U. O Vasconcelos é mal, é porque ele é com L agora. E um L, né? Ele é ruim, um cara ruim. Com L. Mas ele está passando um momento assim que não está bem de saúde. Uma analogia boa. Lobo mau. Aí mostra um lobo em cima de uma cama com aquele negócio de medir a temperatura. Termômetro na boca, todo verde, febril. Aquele lobo ali é um mal com U. Está doente. Aí mostra o lobo mau com umas garras afiadas assim numa cena sombria. Aí ali é o lobo mau. Depressão. É o lobo mau com L. Então, um U faz uma diferença para o entendimento. Davi agora tocava a sua harpa, agora Saul se sentia aliviado com aquele canto. E o que acontecia? O espírito mal se retirava dele. A questão da doença. Ele está doente, né? De repente você não está bem, naquele momento ali com aquela doença, de repente você ouve a música, aquilo ali de repente te alivia, te melhora. Irmão, tem família que de lá assim, atribulado, briga, confusão, aquela briga vício de todo tipo de vício. Aí tu falando que pai, aí eu vou para a casa do fulano, por exemplo, é evangélico. Esse irmão, quando eu estou aqui na casa, tanta paz, lá em casa, eu não tenho essa paz. É a mesma intenção da música. Ok.
Aí baseado nesse texto aqui, né? Patriarcas e Profetas, páginas 643, assim, ó. Na providência de Deus, Davi, como hábil executor de arte, foi trazido perante o rei, seus acordes, de sublime e de inspiração celestial. Tiravam o desejado efeito, acalentada melodia que semelhante a uma nuvem negra, se fechava no espírito de Saul, desapareceu como por encanto. Com relação a esse título que ele está falando. Baseado nesse texto aqui. Se a gente voltar um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho aí para o livro de Samuel, para entender melhor, quem estiver compreendendo, pode ler a partir do 14. Fica mais esclarecido aqui. Ó. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. A unção de Deus saiu dele. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É o que acontece quando a gente se afasta de Deus. O Espírito de Deus, ele sai de nós, porque a gente se afastou dele. Então agora a gente fica à mercê de coisas ruins. Até no caso da parte dele, a gente pode dar um exemplo das cobras que a gente leu no sábado passado, lá no deserto. Enquanto o povo estava em obediência, as cobras não mordiam eles, né? Mas quando eles começaram a se rebelar contra Moisés, contra Deus, as cobras começaram a morder eles. Foi isso que a gente estudou. Isso. Então é um bom exemplo para a gente entender melhor a situação. Quando o Espírito de Deus sai, o inimigo vem e acha a casa vazia e entra. Tá parado. Por o Espírito de E Deus. quando a gente está começando a se afastar de Deus, Deus dá algumas alertas. Por o Espírito de Deus ter saído de Saul, foi que ele nunca agradeceu o que Davi fez com ele. Ele seguiu até. As pessoas dizem assim, o que eu faço não está dando certo, nunca dá certo. Mas às vezes a gente escolhe o caminho errado. Não tem a proteção de Deus, mas perde essa proteção. Ou então não bota Deus no primeiro lugar. Isso aí vem vindo coisas. E muitas das vezes da parte de Deus para que a gente retome o caminho. Evangelista página 16. O canto é uma parte do culto de Deus, mais uma vez dizendo, porém, na maneira estropiada, porque é muitas vezes conduzido esse canto, não é nenhum crédito para a verdade e também nenhuma honra para Deus. Por quê? Porque é um canto estrupiado. Os mais antigos sabem o que é estrupiado. Os mais novos talvez não. Irmão, o que é estrupiado? Minha avó, meu avô sabia a palavra certa, era estrupiado. Quebrado, lascado. Todo doído, todo estrupiado, todo arrebentado. Assim uma música pode estar, quando ela não tem crédito para a verdade nem honra para Deus. Ele bota aqui uma letra bonita falando de Deus, o Pai, de seu Filho Jesus Cristo, só honra ele na letra, mas a tonalidade dá para dançar. Estrupiado. É desonra para Deus e é discreto para a verdade. Duvido que alguém que tem esse entendimento de música sacra, duvido que ele se sente bem ao ser cantado um louvor que tenha qualquer ritmo dançante. Mesmo um gospel. Já tem gosto do carnaval, né? Muitos falam também, gostam de mostrar aqueles vídeos de algumas culturas africanas, deles dançando lá, aí usam-se da desculpa de que aquilo é cultura deles, então é aceitável porque é o jeito deles lá. Mas um bom exemplo que eu vi, por exemplo, quando se tem um filme, o filme tem a trilha sonora dele.
que é feita lá da animação do filme. E quando o filme é passado de país em país, eles não mudam a trilha sonora do filme só porque no outro país fica a mesma. Para qualquer lugar que aquele filme for apresentado, a trilha sonora é a mesma. Que significa uma coisa que foi feita para aquela finalidade do filme. Então, quando eu pego uma música que o toque dela é secular e eu coloco uma letra divina, aquilo não vai fazer com que a música, o conceito para que ela foi criada mude só porque eu coloquei uma letra divina. Assim. Uma letra... O negócio de cultura nós temos que ter cuidado. Você falou que a palavra gospel, por exemplo, 10, 15 anos ela mudou. A música evangélica mudou para gospel, porque ela é misturada tanto com a música evangélica como a música popular. Eu pergunto, o gospel já se tornou cultura em algum setor, em algum local? Porque, na verdade, Marcelo, hoje, Cultura das igrejas. Marcelo, hoje, a cultura ela está sendo de acordo com, infelizmente, a cultura está sendo de acordo com quem está no poder. Então, ele manipula de forma que os interesses dele de transformação cultural, é um exemplo que está acontecendo hoje, né? A música, ela transforma mesmo? Transforma. Quando eu disse, duvido que você que acostume com a música sacra, tu vai se sentir bem se unindo a um gospel, a um ritmo dançante, por exemplo. Tu vai sentir um peixe fora? É só olhar quem costuma ouvir música evangélica, coloque uma pessoa que gosta de ouvir reggae, coloque uma outra pessoa que gosta de ouvir funk, e outra pessoa que gosta de ouvir música carnaval. Vai ver os comportamentos. Os comportamentos são totalmente diferentes. Até o jeito de falar é diferente. Aqui, ao sábado de tarde, nós costumamos estudar algum assunto. Né? Você quer ver isso aqui à tarde? Um exemplo. Puxa aí na sua IA, por exemplo. Deixa para depois. Porque lá a gente ouve um pedacinho de uma música gospel em ritmo rock, em ritmo sertanejo, e encaixa no escrito. Vê se Deus aceita. E se tu é conhecedor, sabe que Deus não aceita, tu vai se sentir bem adorando junto com esse pessoal? Não, de forma alguma. O que eu entendo, Vasconcelos, que a intenção de quem faz isso é tentar misturar e gerar confusão. Vamos ver sobre isso. Se dá tempo, né? A música gospel claro assim, a maioria é misturada o santo com o profano. É a mistura. Santo e profano. A própria Bíblia vai dizer isso. E as pessoas que gravam música gospel, eu vi uma pessoa falando que tem que gravar a música que imita a letra para adorar a Deus e outra letra que não tem nada a ver com isso. Essa é a mistura essa. É mais fácil. Ou é só Deus ou é o mundo. Não podemos ter dois senhores nem dois deuses. Ou devemos agradar um ou agradar o outro. Assim também está envolvida a questão da música. Olha aqui um exemplo da própria igreja adventista guardadora do sábado. Tem outra igreja? Você guarda o sábado, eles são chamados de adventistas? Olha aqui está em mensagem escolhida 295. Mensagem ao jovem. Mensagem ao jovem. Olha o que Ellen White viu. Ela viu voando anjos em torno de uma casa, de uma habitação que habitava um certo jovem ali. Lá além ela viu isso. Agora ouvem-se sons de música em canto. Os anjos também circulam em nossas casas. Eles também ouvem o que nós estamos cantando, escutando. E lá naquela casa que foi vista lá, tinha jovens cantando com instrumentos.
cristãos acham-se reunidos nessa casa. Então, foi uma casa que tinha cristãos reunidos, cantando, e tinha instrumentos ali. Obrigado. Aí uma pergunta feita. Mas o que é que eu fiz? O que os anjos ouviram ali? O que aqueles jovens estavam cantando? Um cântico. Ouvis um cântico. Mas um cântico frívolo. Uma canção frívola. Própria para o salão de dança. Salão de baile. Tem igrejas cantando, componentes de igrejas cantando em suas casas, cantando até mesmo na igreja, canção, cântico de salão de festa, salão de dança, salão de baile. É próprio para isso aqui. Certas músicas que eles dizem ser cristãs. Na igreja seminário tem até a luz. Uma luzinha igual muito, É, brilhando de todo jeito. de todo jeito. Grito, vocês nunca viram grito, não? Tem cantor cantando Sim. nas igrejas? Não. Agrada a Deus? Não. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz. Os anjos queriam dar luz para aquele jovem, né? Ao rodear, viram que a música era frívola. Eles recolhem-se com a luz. E os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Vocês acham que igrejas inteiras não podem estar envolvidas pelas trevas por cantar canções frívolas? Eles estão envolvidos, né? Nas trevas. Os anjos vão querer dar o quê? A luz, e eles estão nessa coisa de canções frívolas, eles se retiram com a luz e aquela comunidade reunida ali se envolve em quê? Nas trevas. É. Você vai pegar com uma pessoa da igreja dessa, a gente vai saber. Aí vamos dizer o quê? Que nós estamos sendo extremistas, né? Demais, né? Vamos, não é bem assim. Deus aceita tudo que se canta, Ele aceita. Esse Deus é o mesmo. Vai falar assim, não, o povo é isso, a igreja é essa. Eu tenho uma prima, ela é da Assembleia de Deus, aí estavam passando mensagem para ela, sabe? Ela me falou que estava ouvindo a mensagem que estava gostando. Eu não gostava dos hinos, que era morto demais. Morto? O que do? Os hinos, que era morto demais. Vinhos? Os hinos, Cânticos. que era morto demais. Morto, né? A vida ele chama de morte, a morte ele chama de vida. Né? Chamou um papo bem doente. É. Faltou fogo, né? Que eles falam. Naquela reunião, quando os anjos se retiravam com a luz, o que eles faziam? Olha, choravam. Primeiro eles se afastavam e choravam. Será que nós não estamos fazendo os anjos chorar? Tomara que não. Mas aí se não tivesse final aí, dizer que era da outra igreja, né? Se não olhasse que era um observador, não sabe nem dizer que era para as outras igrejas. Mas quem é que observa, sabe? Adventista? Então significa dizer que aqueles jovens que estavam naquela residência além, que foi vista por animais, eram adventistas, irmãos. Hora social. Obra social também, a presença desse anjo da história para cá. Isso eu vi repetidamente pela fileira dos. Ela só viu uma vez, foi? Viu várias vezes. Todo sábado que os observadores de sábado cantam, se estiver cantando música frívola, é uma visão repetida.
Olha o que diz a Bíblia. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, os líderes, violentam a lei de Deus, profanam as coisas santas, na música também. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não fazem diferença entre a letra sagrada e o ritmo de festival. Eu estava assistindo sobre Treion, né? Aí o pregador dizendo assim que a liderança em si não mudou, tem um manual da igreja. O manual da igreja diz para não usar esse tipo de música, mas a liderança permite, então, e aí? Quando ele diz que a liderança não mudou, ele está mentindo. Seja de quem for. Porque a liderança mudou sim. Por que a liderança no início da obra não era assim? Então, se não era assim no início, e agora no final está diferente, por que ele disse que não mudou? Se está dizendo que a liderança é Cristo, ele não mudou, não. Mas se está falando de homem, mudaram sim. O problema é eu não fazer a diferença entre o que é certo e o que é errado. Entre o que é justo e o que é injusto. Entre o que é puro e o que não é puro. Entre o que é santo e o que não é santo. Dá para saber isso dentro da questão música? Dá para saber o que é certo e o que é errado? Então temos que fazer a diferença. Não, deixa tudo para agradar todo mundo. Agrada gregos e troianos. Negativo, agrada em Deus. O que os sacerdotes não discernem também? O impuro do puro. Inclusive, os guardadores do sábado, né, que são os sacerdotes, eles diziam ser, não discerniam entre o puro e o impuro, e escondiam os sábados. E de meus sábados escondo os seus olhos, e assim sou profanado no meu Deus. Eu digo que guardo o sábado, mas não guardo. Eu digo que canto música para Deus, mas não canto. No sábado eu vejo coisa que não deve, é profanando, né? Falando palavras que não deve, estou profanando também. Mas é natural, se o sacerdote faz tudo isso, o líder que está nas igrejas procurando ensinar o povo, ensina. Então, se ele me ensinar errado, é natural que eu vou aprender errado e vou também ensinar errado. E por isso, como é o povo, mas o povo está assim, por causa de quem? Por causa do sacerdote. Por causa do líder. O Senhor diz castigar quem? O líder sozinho? Ou vai castigar também o povo? Castiga tudo. Castiga todos. Então não justifica dizer, não, mas me enganaram. Cabe a nós examinar as Escrituras. Se o líder ensinou errado, confira se está certo ou errado. Se estiver errado, desconsidere o que o líder disse. Está escrito, né, irmão? Que o povo perece porque falta de conhecimento. Né? Sim. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o... Isso aqui não é só com uma classezinha de gente, que é um remanescente, que vão ser ensinados, mas a discernir, a distinguir. Porque os sacerdotes andavam ensinando de forma errada e o povo assim tinha eles como seu molde. E nós temos que ser ensinados a distinguir o certo do errado, tendo como nosso molde Cristo Jesus. Esses será ensinado a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro.
Então eles não apenas vão distinguir o que é santo e do profano, mas vão fazer também com que os outros entendam a discernir entre o impuro e o puro. E às vezes, se não tiver o Espírito de Deus, nem sabe, né? Porque às vezes a diferença é bem minúscula. Depois vai perceber que é tão grande a diferença, né? Quando eles examinam a Escritura, isso deixa uma diferença grande. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Maldição. Deus pronunciou uma maldição aos que não aprenderem a discernir o certo e o errado. Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar em conflito com as tendências pessoais. Ah, mas eu gosto do funk. Eu gosto de um gospelzinho. Tua tendência pessoal. Vê o que Deus gosta. Perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Então, se ele vai perder essa faculdade, ele recebe a maldição da qual Deus anunciou para ele. Por causa do afastamento da verdade. Agora vem a maldição. Por causa de todos podemos receber a maldição, ou não? Referência ao coletivo, sim. Pode ser. Aquele jovem, a questão da barra de ouro, Foi a cama. é um exemplo. Pegou a barra de ouro e o exército todo ali foi sofrendo. Obscureces o entendimento, a consciência se torna calejada e o coração endurecido. E a alma se separa de Deus. Aí não há discernimento mais. Porque é o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos faz discernir, que nos faz entender. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada, onde essa mensagem é tratada levianamente, sem importância, ali a igreja se envolve em trevas, esfriam a fé, esfriam também o amor, e entram a separação e a discórdia, como aconteceu com Satanás. Isso depois que ele caiu ali. Aquilo tudo entrou no coração dele, ele se separa de Deus. E quem se separa de Deus, a tendência agora é apurrinhar os outros. A se separar também. A associação com as coisas do mundo, no setor musical, presta atenção nisso, moço. Quando eu e você se associa no setor musical ao mundo, mesmo que as coisas do mundo estejam na igreja, quando nos associamos no que diz respeito à música nesse sentido, às vezes nós consideramos isso inofensivos, por isso que às vezes nós nos unimos com as músicas de outras pessoas, de outras igrejas. Aqui está falando quem? Observadores do sábado, mais uma vez. Quando os observadores do sábado se unem ao mundo, na questão do setor musical, achamos que não tem ofensa nenhuma para com Deus, mas Deus o considera ofensivo, muito ofensivo. E isso pode trazer maldição. Por não discernir
irmãos Certo. são cantores e são convidados para cantar em outras igrejas, né? Esses que são convidados para cantar, é o papel deles. Pregar através da música. Tem que ver o que ele vai cantar lá. Se o que ele vai cantar lá é uma música adaptada da igreja de lá que ele vai pregar. Aí está unindo com ela. Mas se ele vai daqui para cantar a música sacra, a música que é honra para Deus, ele está fazendo o papel dele. Agora, se ele tirar a música sacra, botar qualquer ritmozinho, qualquer toada diferente, ele está honrando a luz. É a mesma coisa do adventista sair para pregar em qualquer outra igreja. Se para pregar a verdade, não é nada, né? E para cantar também a verdade, desde que esteja no padrão central, que é o centro. Fugir do centro, ser cristão. Só um minutinho. Sai líquido da foto daí. Tais pessoas estão, porém, em terreno perigoso. Alguns acham que não. E o texto está dizendo que estão em terreno perigoso. É assim que Satanás procura desviar homens e mulheres. E é dessa maneira que ele tem ganho o controle de pessoas, de almas. A conformidade aos costumes, a cultura, mundanos, converte a igreja ao mundo. É o nosso papel? Converter a igreja para o mundo? Não. Nós temos que converter o mundo para Cristo, para a igreja, né? Jamais converte o mundo a Cristo. Ó. Pessoas que se unem aos descrentes, aos incrédulos. Pessoas que se unem no setor musical com outras igrejas que estão com o mundo dentro dela, no quesito música. Converte a igreja ao mundo. E essa palavrinha aqui, irmão, ó, jamais. Jamais converte o mundo a... Quem está pensando em levar uma música no estilo dele lá para a igreja deles, para converter eles, eles estão sendo convertidos. Aqueles a quem eles deveriam converter. Parábola de Jesus, página 316. A igreja passou para o mundo. Mas a igreja nunca mudou. Deus levantou a igreja para servir o mundo. Para fazer o que o mundo faz. Levantou a gente para buscar converter o mundo a ele. Mas não buscou a igreja para passar para o mundo. Se tornar um do mundo. No meio do mundo, nessa coisa que há. Se você fizer o amor de Deus, não está bem. O amor do Pai não está bem. E o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aí foi o contrário, né? Aí tá o Vou contrário. contar. Como é que eu vou dizer, com base em coisa nenhuma, que a liderança da igreja não mudou? Porque a base que nós temos é que ela mudou. Ela passou para o mundo. Não a igreja em si, mas aqueles que as dirigem. Agora transgredir o quê? A igreja passou a transgredir a lei, quando o mundo devia passar para a igreja, na obediência da lei.
E diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Que igreja é essa aqui? Isso não é Deus, né? Ele escreveu para a gente. A Leonardo escreveu foi para a Adventista, não foi? Então para a igreja. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo, esse desejo, de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como seu filho. De imediato. Eu estou desejoso de ouvir aqui uma músicazinha mais agitada, muito morta, essas aí. Se não deixar esse desejo de imediato, Deus desconsidera ao ser, se fizer você como seus filhos. É triste essa cena. Música gospel. Não vai dar tempo nós falar muito sobre música gospel, mas só para nós entendermos que é música gospel. O estilo, quando ele surgiu no dia dos patriarcas, no dia dos profetas, no dia dos apóstolos, no dia de Jesus Cristo? Não. A música gospel, o estilo dela surgiu no início do século XX, lá nos Estados Unidos da América. Foi quando surgiu o estilo gospel, século XX, nos Estados Unidos, nas comunidades negras. Nos Estados Unidos, né, as igrejas, comunidades negras, eles gostam muito desse barulho, desse agitamento. E ela diz que nas comunidades brancas, eles são mais conservadores. Aí eles se sentem conflitos, entendeu? Porque uns pendem para um lado bem mundão, né, da música, e já outros são mais conservadores, os brancos. Para quem quer saber sobre a música, estudem as origens dessa música. Uma é mais bonita, mais, né? Mais agitadinha, mais, né? Mais alegre, mais espiritual, até diz que é espiritual. Diz que ela canta, diz isso. Música gospel. Esse glossário do portal R7, né? De acordo com seus gêneros musicais variados. Olha isso. A gospel, o gênero musical dela é variado. O gospel oferece uma alternativa ao povo cristão. É apenas uma alternativa, né? Você está muito bitolado naquele ritmo, sabe? Tem uma alternativa aqui para fazer uma mudança. Eu tenho tendência para uma música mais animada por esse lado aqui. Para o uso da música popular. Tem muitos cantores aí que cantam música popular. Hein? Ela está dizendo o seguinte: a música gospel. A música gospel, no sentido moderno do termo, surgiu nos Estados Unidos, principalmente entre o final do século XIX e início do século XX, dentro das comunidades afro-americanas protestantes, especialmente igrejas batistas, metodistas e pentecostais. Como ela surgiu? A música gospel é resultado da combinação de várias influências e os protestantes trazidos da Europa, os espirituais, no caso de parênteses, cânticos espirituais, os escravizados africanos nos Estados Unidos, que expressavam fé, esperança e libertação. Elementos da música africana, como ritmo, resposta entre líder e congregação, e forte expressão emocional. Blues e jazz. Para quem não lembra aí, blues era o estilo de música de Michael Jackson, né? Que influenciaram a sonoridade do gospel no século XX. Sonoridade. Em qual comunidade? Ela nasceu principalmente na comunidade cristã afro-americana dos Estados Unidos.
as igrejas negras eram centros de culto, apoio social e resistência cultural. Já tem política no meio. E a música tornou-se uma forma de expressar a fé e fortalecer a comunidade. Quem é considerado o pai da música gospel moderna? O músico Thomas A. Dorsey é amplamente reconhecido como o pai da música gospel moderna. Na década de 1930, ele uniu elementos do blues, como letras cristãs, criando um estilo que se espalhou rapidamente pelas igrejas. Outra grande responsável pela popularização do gênero foi Mahalia Jackson, considerada uma das maiores intérpretes e músicas da gospel da história. E antes disso, se considerar música cristã em sentido amplo, ela é muito mais antiga. Século I, salmos e cânticos da igreja primitiva. Séculos IV e VI, desenvolvimento do cântico litúrgico. Idade Média, canto gregoriano. Século XVI a XVIII, hinos da Reforma Protestante, como o de Martinho Lutero, e depois os hinos dos irmãos John Wesley e Charles Wesley. Aqui ele encerra. Portanto, a música gospel propriamente dita é um gênero relativamente recente, originado nas igrejas protestantes afro-americanas dos Estados Unidos, enquanto a música cristã existe desde o primeiro século da igreja. Vocês observaram aqui que tem a questão do discernimento. Ele falou do século I. Cadê a fonte? Aqui tem outras fontes. E nós sabemos que a realidade é moderna. E ele acabou dizendo ali, ó, falando sobre a modernidade dela. Ele tentou fazer uma defesa jogando lá por isso. Por quê? Porque certamente, como é toda popularidade, defende dele. A tendência é defender o gospel. E dizer que a música do século I é a mesma coisa do gospel. Que não é. E dizer que é a mesma coisa. Aí fez uma mistura, que é exatamente o que eu gosto. Fez uma mistura entre o cristianismo, a música cristã, a música evangélica, ele disse aí, ou a questão do gospel, ele faz a mesma coisa. Faz essa mistura. O gospel nada mais é do que uma pitada, né, de mundo dentro do cristianismo. Porque hoje a gente já vê falar em balada gospel, em funk gospel, em cerveja sem álcool. Como se os cristãos do primeiro século, referidos a Cristo e os apóstolos, cantassem a mesma música. Cerveja sem álcool. Aí pega as coisas do mundo e maquia para trazer para dentro da igreja. Isso aqui, ó, adaptação. A alternativa ao povo cristão para o uso da música. O que eles querem? Surgiu com a alternativa para o mundo cristão agora fizesse uso da música popular para infiltrar na música de Deus. Agora, olha só, popular. A música popular é qualquer gênero musical. E a música para Deus é qualquer gênero musical? Não. Foi uma adaptação que eles fizeram. Uma alternativa que criaram para o mundo cristão. Que fosse agora acessível a grande público. Eles querem é isso, multidões. Aí eles criaram. Mas não adianta ter multidão e perder o céu. Quando a gente faz show aí, que eu tava vendo, a gente bota que as músicas gostam na frente, a pessoa não sai e tem a outra música do cantor. Uma vez o Kleber veio pra cá. Aí eu fui, esse show do Kleber. Moço, mas eu coisa feia, eu achei. Eu saí de lá até terminar. Saiu quase chorando. Foi. Triste. Quase igual os anjos, né? Diz que ele até pulou, mano. Ele pulou no meio do música, ele pulou. E um pouco embaixo ele fazia esse lado mesmo, né? Era um dentista lá também. As forças das agências satânicas
misturam-se com o alarido e com o barulho. Para ter um carnaval. Que muitas músicas parecem ser isso. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. O cantor fulano de tal teve lá na igreja, desceu o fogo. Fogo estranho. O fogo que desceu foi estranho. Fui instruído a dizer que nessas demonstrações acham-se presentes demônios em forma de homens, trabalhando com todo o engenho. Ah, não, viu o irmão José, o irmão Antônio, demonstrando isso aqui, eram os demônios na pessoa deles. Eu vi o homem falando num vídeo. Ele disse que lá na África, ele pediu para o rapaz, não faz a batucada do funk aqui. Ele disse que foi pedir para o rapaz. A mesma assim, o rapaz fez. Aí foi logo, o Espírito Santo se manifestou na hora. Desceu o fogo. Mas não foi fogo. Estranho. É assim. Com todo o engenho que Satanás pode empregar para tornar a verdade desagradável às pessoas sensatas. Você sabe por que tem esse tipo de música? Satanás está no comando. E ele vai empregar isso para desagradar os sinceros, os santos, os sensatos. Porque eu e você, com o conhecimento que nós temos, vamos aceitar agora qualquer música? Se eles botar uma música estranha, você que é sensato, vai gostar? Pois Satanás quer isso mesmo, é para desagradar dele. E ele está usando, é o que o irmão ali falou, é um negócio da cultura que ele está usando bastante. Concluindo. O Espírito Santo, irmãos, tem muita coisa boa aqui dentro da música. Vai ter outros estudos sobre isso. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Em tal confusão e ruído, de som e de barulho, de gritos, de tambores. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da verdade. É esse método que Satanás tem para atrapalhar, para confundir almas sensatas. Mas o povo de Deus estará atento, ouvidos atentos, e saberão discernir certo e errado. Que Deus nos dê esse discernimento, essa compreensão. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Para a glória de Deus, vamos continuar no espírito de reverência e cantamos. Em louvor e honra e glória ao Senhor. Lança os olhares em torno de ti, sim, ajuda hoje alguém. Ser um auxílio ao teu próximo ali, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda hoje alguém.
ainda que seja pequeno favor, sim, ajudo de alguém. Sim, ajudo de alguém. Demonstra-me amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajudo de alguém. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajudo de alguém. Quantos sucumbem em seus tristes ais? Sim, ajudo de alguém. Sim, ajudo de alguém. Demonstra-me amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajudo de alguém. Muitos da vida cansados estão. Sim, ajudo de alguém. Muitos procuram obter salvação. Sim, ajudo de alguém. Sim, ajudo de alguém. Demonstra-me amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajudo de alguém. Olha isso, irmãos. Deus ouve a nossa música, né? Os nossos cânticos. Mas, se não tiver no centro, no padrão, ele manda afastar dele os cânticos, os nossos cânticos, os estrépes, os gritos, as harmonias. Porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Ele disse: eu não ouço a melodia das violas de vocês, porque está fora do centro. Está excentricamente. E eu não aceito. Quando a música é voltada para o eu, quando ela é afastada de Deus, Deus agora também pede para que afaste esse canto dele. Não. Deus tem misericórdia. Amém.